Fala, galerinha do CNG. Galerinha, a gente tem hoje um assunto novo que ele é muito cobrado nos vestibulares do Enem, tá certo? O nome do assunto é reação de substituição. Na verdade, não só reação de substituição, viu, galerinha? Reação de adição, reação de eliminação e as reações de oxidação, redução em álcools. Principalmente reações de oxidação e redução, certo? Esse assuntozinho aqui, gente, ele é fácil. Basta a gente lembrar das funções orgânicas, tá certo? Então vamos dar início aqui para vocês entenderem. Primeira coisa, a reação de substituição, o que é que vai acontecer? Você troca um átomo de hidrogênio numa molécula orgânica e bota outro grupo. Teoricamente poderia ser uma molécula de hidroxila, poderia ser um radical metil, tá certo? Deixa eu ativar só a canetinha bem aqui para vocês terem a ideia aqui. Ó, poderia ser um radical metil, tá certo? Poderia ser uma hidroxila, tá certo? Poderia ser um átomo de cloro, um átomo de nitrogênio. Só que na prática, gente, esses tipos de reações, substituição, eliminação, oxidação, redução ou adição, eles acontecem em grupos específicos. Um exemplo bem aqui é a própria reação de substituição. Ela só acontece com alcanos e aromáticos. Lembrem disso. Falou em alcanos e aromáticos, ó, um alcano e um aromático. É uma reação típica de substituição, tá certo? Então não esqueçam disso, galera. Não podem esquecer disso. Então, a primeira parte aqui, para vocês entenderem esse assunto, é lembrar que uma reação de substituição acontece com alcanos e aromáticos. Observe aqui no esquema aqui, pessoal, olha. Você tem um átomo de cloro, arrancando o hidrogênio, é o que vai acontecer bem aqui, ó. Deixa eu só ampliar bem aqui essa reaçãozinha aqui para a gente poder entender, ó. Então, ampliar ela bem aqui um pouquinho, pronto. Ó, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui e botar a cor vermelha, pronto aqui, certo? Olha o que está acontecendo, ó. O cloro vem, arranca o hidrogênio para formar isso aqui, ó. O ácido clorídrico, que é o HCl. O que é que vai acontecer aqui? Vai sobrar esse cloro. Esse cloro, gente, ele está deficiente de elétrons. E aí ele vai procurar esses elétrons aonde? Dentro da molécula orgânica. Então, é uma reação de substituição. E essa reação de substituição só acontece com alcanos e aromáticos. Olha o que é que acontece aqui com esse aromático aqui, ó. A mesma situação. Você tem um cloro da molécula de gás cloro, ele vai, ataca o hidrogênio, qualquer um deles do anel aromático, vai formar o HCl, que é um dos produtos, certo? Um composto inorgânico, no caso um ácido inorgânico. Enquanto isso, o outro cloro aqui, ó, que sobrou, ele ataca diretamente o anel aromático, tá certo? Antigamente, gente, esses tipos de reações, a gente precisava saber o mecanismo do processo. Se era reação de substituição de primeira ordem, de segunda ordem, se o reagente era nucleófilo, eletrófilo. Não precisa saber mais disso. Geralmente, pergunta só o produto. E o interessante que vocês vão ver que nas questões do Enem, eles já dão toda a reação. O que vocês precisam apenas interpretar o tipo de reação que tem nesse processo aqui, tá certo? Então, ó, só para vocês entenderem bem que uma coisa. Nas reações de substituição, deixa eu só diminuir aqui, pronto. Nas reações de substituição em alcanos, nós temos 4 tipos, ó. A halogenação, onde você adiciona um halogênio, certo? A nitração, onde a gente adiciona o ácido nítrico, que é o HNO3. A sulfonação, que é o ácido sulfúrico, certo? E pronto. Então, vamos só ver bem aqui, ó. Não precisa você memorizar isso aqui e nem decorar. É só você observar o seguinte, ó. Toda a reação de substituição que vai acontecer aqui nessas estruturas, ó. Vou botar bem aqui, pronto, bem aqui. Halogenação. Observe bem que uma coisa, ó. Você tem um átomo, a molécula de gás cloro, que é o Cl2, certo? Essa moléculazinha de gás cloro aqui, pessoal, ela vai atacar o composto orgânico. No caso aqui é o metano, tá certo? Observe aí que é o metano. Quando ela atacar, forma um HCl aqui, ó. Então, tem um ataque diretamente ao anel aromático, formando o ácido clorídrico. O que é que vai acontecer aqui, ó? Sobra um cloro deficiente de elétrons, ó. E aí esse cloro, puf, ataca e forma o composto chamado clorometano, ou o que a gente chama de aleto
orgânico ou aleto de alquila. Alquila, lembrando que é um composto aromático que só tem ligações simples, ou seja, um carbono que tem hibridização do tipo sp3. Pessoal, outra coisa, é muito importante que vocês lembrem as funções orgânicas, os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, como álcoois, aldeídos, cetonas, certo? As funções nitrogenadas. Por quê? Porque uma vez eu conhecendo as funções, ou sabendo identificar elas nas moléculas orgânicas, eu sou capaz de prever o tipo de reação que vai acontecer. Alcanos, substituição, tá certo? Primeiro caso a gente já viu, que é uma halogenação, um alcano formando um aleto de aquilo, ou seja, um composto orgânico. Depois nós temos a nitração. A nitração, gente, é a formação de um ácido nítrico. Só lembrando aqui a fórmula do ácido nítrico, ó, HNO3, certo? O que é que vai acontecer aqui? Desses HNO3, você vai tirar a molécula de hidroxila aqui, ó, tá certo? Você vai ter a molécula de hidroxila. Essa molécula de hidroxila, ela vai fazer o que, pessoal? Ela vai arrancar, aqui está errado, viu? Ó, eles colocaram aqui. O que ele vai fazer? Ele vai arrancar o hidrogênio para formar uma molécula de água. Ó. Por isso que a gente chama também essas reações de eliminação ou desidratação. A nitração, além de ser uma reação de substituição, você também tem a eliminação de água. Então a gente chama essa reação também de desidratação de um alcano. Vai formar o que, gente? Vai formar um nitrocomposto. Aí você me pergunta, professor, por que esses compostos são importantes? Fertilizante. Em 2018, caiu uma questão no Enem falando justamente sobre a nitração total de um anel aromático para formar o quê? O trinitotolueno, que é o TNT. E esse trinitotolueno, gente, é um explosivo que é controlado pelas Forças Armadas, justamente porque nós temos muitos problemas de utilização desses explosivos em terrorismo. Então, aqui no Brasil, quem controla, como alguns outros compostos, como acetona e por aí vai, quem controla são as Forças Armadas, tá certo? Nitração. O terceiro tipo de reação de substituição, gente, que também é muito comum, é a sulfonação, adição de ácido sulfúrico. Mesmo processo, gente, o ácido sulfúrico, a gente conhece ele na química por ele ser um reagente poderoso que faz com que as moléculas sofram uma desidratação, ó, formando moléculas de água. Mas o que interessa para a gente aqui é o tipo de reação orgânica que esse composto está sofrendo. Então, o que acontece? Ó, uma hidroxila do ácido orgânico ataca o composto orgânico, no caso um alcano, liberando água. Quando vai sobrar esse composto aqui, ó, que a gente chama de tiol, ou um composto sulfônico, aí ele ataca a vagância do hidrogênio, ele troca de lugar com o hidrogênio. Se você observar, gente, apenas teve uma troca de lugar. Você tinha um hidrogênio aqui, que era CH4, agora passou a ser a CH3SO3H. Isso aqui é um tiol. Esse tipo de reação aqui, gente, ele é muito comum, ó. Fiquem ligados nisso, ó. Formação de detergentes, certo? O Enem vira e mexe e fala desses caras aqui. Então, fiquem atentos. Às vezes, nas questões do Enem, vem uma reaçãozinha dessa, aí vem uma alternativa dizendo assim: trata-se de uma formação de um composto sulfônico muito utilizado como para detergência em produtos, em indústria. Então, isso é verdade, tá certo? E o último caso, pessoal, das reações de substituição em compostos orgânicos é a reação de substituição em hidrocarbonetos aromáticos. Gente, ó, muito cuidado com isso aqui, certo? Já caiu questões do Enem falando uma coisa chamada ortoparadierigência, que vai ser a segunda parte do vídeo. Esse vídeo 12, eu estou fazendo a introdução de reações de substituição, certo? Em alcanos e aromáticos. Não acontece em outro composto orgânico, gente. Agora você me pergunta, por que não acontece? Porque nos alcanos é muito fácil você arrancar o hidrogênio, até pela questão espacial da distribuição dos hidrogênios. E no aromático, gente, pelo excesso de elétrons que eu tenho no anel aromático. Então eu tenho que ficar ligado a isso. Isso não acontece em alceno, em alcinos. Cada um desses grupos vai ter outro tipo de reação química, tá bom, pessoal? Então fiquem atentos nisso. No caso da substituição em aromáticos, é a mesma situação. Você tem a halogenação, que é a adição de um halogênio, cloro, flúor, bromo ou iodo, tá certo? A nitração, que é o ácido nítrico, certo?
a sulfonação, que é o ácido sulfônico. Agora, eu quero chamar a atenção para esse caso especial bem aqui, gente, ó. Reação de Friedel-Crafts, certo? Friedel-Crafts. Esse tipo de reação aqui, pessoal, é uma reação que a gente chama de adicionar outro composto orgânico na presença de um catalisador. Ó. No caso aqui, os catalisadores mais comuns, gente, é níquel, platina, certo? Ou simplesmente o cloreto de alumínio, certo? O cloreto de alumínio. Esses tipos de solventes aqui, gente, eles facilitam. O que é que acontece aqui? Você faz com que o composto orgânico aumente a cadeia. Na substituição normal, lá nos alcanos e nos aromáticos, você adiciona halogênios, cloro, bromo, flúor e iodo, que a gente chama de halogenação. Você adiciona com ácido nítrico, que é chamado de nitração, ou você adiciona ácido sulfúrico, que é a sulfonação. São os tipos de reagentes mais energéticos que fazem com que esse processo aconteça naturalmente. No caso dos aromáticos, eu tenho uma quarta forma de substituição. É quando você adiciona outra estrutura orgânica ao anel aromático. Isso só acontece com os anéis aromáticos. A gente chama, gente, isso aqui de reações de Friedel-Crafts ou alquilação. Lembra o que é alquilação? Alquilação, gente, é adicionar um radical. Metil, etil, propil, butil, tanto faz. Desde que esse composto seja adicionado na presença de um catalisador. Um catalisador que seja poderoso. O que é que vai acontecer? Esses compostos, geralmente, gente, eles são auletos de alquila, ou seja, eles são compostos que têm halogênio, porque o halogênio é que vai arrancar o hidrogênio para formar um ácido orgânico, enquanto a parte orgânica do reagente ataca o anel aromático, formando o que a gente chama de hidrocarboneto misto, cadeia fechada aromática e a cadeia aberta, que é um alcano, um alceno, não vai importar, tá bom, pessoal? Então, essa parte aqui é o que a gente está vendo aqui. Só para fechar, gente, também tem a acilação. A acilação, gente, é quando eu adiciono aquele composto lá, a carbonila. É o mesmo processo da alquilação. Por que o nome é Friedel-Crafts? Friedel e esse Crafts foram dois cientistas alemães que descobriram esse processo aqui. Porque até então a maioria desses compostos aromáticos de cadeia normal e cadeia ramificada, olha um exemplo bem aqui de um composto aromático, gente, ó, que é muito utilizado hoje pela gente, o anel aromático, você tem o tolueno. O tolueno hoje ele é muito utilizado. Ou então, você tem um composto aromático que pode ter, ó, um grupamento carboxila, carbonila, certo? Um éter, um éster. O limite é um só, tá bom? Então a gente vai parar por aqui, pessoal. E no vídeo de número 13, eu vou trazer uma coisa chamada ortoparadiligência, que é a continuação das reações de substituição, tá certo? Tchau, tchau.